Bom dia. Hoje é o dia especial, dia em que lembramos e comemoramos esse evento que transformou a nossa vida para sempre. Transformou a vida daqueles que aceitaram o acontecimento e a força e o resultado que esse acontecimento produziu nas nossas vidas. Reconhecemos que estávamos longe de Deus, reconhecemos que necessitávamos de alguém que nos fizesse chegar novamente a Ele. Não havia possibilidade entre a humanidade para que isso acontecesse e resultado do grande amor de Deus, amor extravagante de Deus. Nós que éramos seus inimigos por causa das escolhas que fazíamos, as escolhas que nos afastavam da vontade santa de Deus, Ele, mesmo nessa condição nossa, enviou Jesus Cristo. Jesus para vir a este mundo e viver uma vida sem pecado, uma vida inocente, uma vida no cumprimento de tudo aquilo que era a vontade de Deus, para que aqueles que não o faziam tivessem a possibilidade, através da obra que Ele completou, pudéssemos voltar a viver na dimensão do plano e daquilo que Deus tinha idealizado para a nossa vida como seres humanos. Sem Jesus, a Páscoa não faz sentido. Sem Jesus, a nossa vida não faz sentido. E neste dia que lembramos a sua morte, quando Ele, agonizando naquela cruz, disse ao Pai: perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem, mas também disse: está consumado. Aquilo que era necessário acontecer para que o homem pudesse voltar a Deus. Jesus Cristo, naquele ato glorioso, naquele ato de profundo amor imensurável, amor que não é explicável, ganhou para nós esta possibilidade, como seres humanos, de voltarmos a viver na presença de Deus, segundo a sua vontade, sem peso algum, sem condenação sobre nós, sem o medo de sermos rejeitados, porque aquilo que Jesus fez, como a Bíblia diz, foi uma vez por todas. Ele entregou-se a si mesmo e o seu sacrifício por cada um de nós foi aceito por Deus. E agora a única coisa que nós precisamos como seres humanos é aceitar o resultado da Páscoa, aceitar o sacrifício da Páscoa e vivermos a partir daí em comunhão com Deus, fazendo a sua vontade, honrando a sua pessoa, glorificando o seu nome em cada coisa que fazemos. E gostaria de terminar estes pensamentos com a leitura de um texto que 700 e tantos anos antes do acontecimento se ter concretizado, um homem chamado Isaías descreveu de uma forma profundamente gráfica aquilo que Jesus fez e como Ele fez por cada um de nós. O texto é o texto de Isaías 53, um texto do Antigo Testamento, mas que relata aquilo que um dia alguém viria a fazer, e nós que estamos já deste lado sabemos que isso se cumpriu e usufruímos dessa gloriosa vitória que Jesus alcançou para cada um de nós naquela cruz. Prezado amigo e amiga que estás a ver este vídeo, que Deus possa iluminar a tua alma, que Deus possa neste tempo talvez de mais introspeção, e tu possas, como eu fiz, como tantos fizeram ao longo da história, aceitarmos o seu sacrifício para a nossa vida, aceitarmos esse sacrifício que nos reconciliou com Deus e agora vivemos em paz, vivemos em alegria, vivemos totalmente livres da tal condenação, totalmente livres para fazer a vontade de Deus, totalmente livres da tirania do pecado e daquilo que nos afasta de Deus.
que tu possas nesta Páscoa aceitá-la na sua verdadeira acessão. Não tem a ver com coisas comerciais, não tem a ver com coisas de cerimónias familiares. Tem a ver com uma pessoa chamada Jesus Cristo, que ganhou, através daquilo que Ele fez, a salvação e a possibilidade de tu viveres de acordo com aquilo que Deus tem para ti. Então o texto em Isaías 53 diz: mas quem creu na nossa pregação e quem foi revelado o braço do Senhor? Aos olhos do Senhor ele era delicado, rebento de uma planta que brota de uma raiz numa terra seca e estéril. Mas aos olhos não tinha atrativo nenhum, nada que nos fizesse interessasse por ele. Desprezámo-lo, rejeitámo-lo, era um homem de sofrimentos, experimentado nas mais amargas provações. Voltámos-lhe as costas e olhámos para o outro lado quando passava perto. Era desprezado e não ligávamos importância nenhuma. Contudo, ele levou verdadeiramente as nossas enfermidades e carregou os nossos sofrimentos. Pensávamos que era afligido, castigado e humilhado por Deus. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, foi castigado para que pudéssemos ter paz. Pelas suas feridas fomos sarados. Perdemos-nos como ovelhas tresmalhadas, deixámos o caminho certo para seguir a nossa própria via. Contudo, o Senhor fez cair sobre ele os pecados e a culpa de cada um de nós. Foi oprimido, afligido, contudo não abriu a boca. Foi levado como ovelha para o matador, e assim como o cordeiro se mantém mudo diante dos que tosquiam, também não abriu a sua boca. Após a prisão e o julgamento levaram-no para a morte. Mas afinal, quem de entre o povo naquele dia se deu conta de que era pelos pecados deles que ia morrer e que estava a sofrer o castigo que deviam eles ter suportado? Foi sepultado como um criminoso. Puseram-no no túmulo de um rico. A verdade é que ele nunca cometeu pecado e nunca enganou ninguém. Contudo, foi o bom plano do Senhor que ele fosse moído e cheio de aflições. Mas quando a sua alma foi oferecida por expiação do pecado, então terá uma multidão de filhos, uma posteridade imensa, tornará a viver e os planos do Senhor hão de prosperar nas suas mãos. Quando vir tudo isso realizado através da angústia da sua alma, verá a luz e ficará satisfeito. Por causa de tudo porque passou, o meu servo justo fará com que muitos sejam considerados justos perante Deus, visto que levará todos os seus pecados. Por isso lhe darei as honras de quem é grande e poderoso, pois derramou a sua alma indo até à morte. Ele foi contado entre os transgressores, carregou os pecados de muito e intercedeu junto de Deus pelos pecadores. Este é Jesus Cristo. Pelas suas pisaduras eu fui sarado e tu também podes ser sarado. Uma feliz e santa Páscoa. Deus vos abençoe.